Olá, alunos do terceiro A, professora Isabel de História. Hoje a nossa aula vai ser um tema muito interessante, Revolução Russa. Bora lá começar? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a Rússia pré-revolucionária, tá? Então, antes da Revolução. Governo dos czares, monarquia absolutista, sobre a dinastia de Romanov, governo autocrático. País mais populoso, mais ou menos aí 175 milhões, a maioria vivia no campo, né, eram servos, todas as propriedades eram do czar, produção base agrícola, atrasado industrialmente, então, por estar atrasado, havia muita miséria, fome e exploração, tá? Consequência, Primeira Guerra Mundial. Mas aí você vem falando, professora, eu sei que é um poder autocrático, né? E de imposição e tudo mais, mas o que é um czar? Gente, a palavra czar significa imperador, né? Só da gente ver que é um poder absolutista, uma monarquia absolutista, dá para ver, né, que é o poder de um imperador, né? Que também pode ser escrita czar quando em russo. No geral, esse termo se trata de um título adotado por soberanos russos durante o período chamado Império Russo, ou seja, durante os anos de 1547 a 1917, quando a Revolução Russa transformou a política do país. Ok, vamos começar aí falando da criação do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Embaixo está escrito em russo, mas eu não vou ler para vocês, porque o meu russo está ultrapassado, né? Então, não tem como a professora ler para vocês, tá? Mas, continuando aqui, vamos ver como aconteceu isso aí. O crescimento industrial favoreceu o relacionamento com a Europa Ocidental, contribuindo para a doação de novas correntes políticas opositoras do czarismo. Entre essas correntes opositoras, recebeu destaque o Partido Operário Social Democrata, com inspiração marxista, conjunto de ideias desenvolvida por Karl Marx, centradas na crítica da exploração capitalista e na defesa da construção do socialismo. Esse partido, unido com outras correntes socialistas que lutavam contra a ditadura czarista, foi violentamente perseguido pela polícia política. Refere-se a uma organização policial que preservava os interesses do poder político. Ao contrário da polícia convencional, a polícia política combatia os grupos considerados inimigos do governo, do czar. Esses opositores, em 1905, na cidade de Londres, segundo o Congresso do Partido Operário Social Democrata, se dividiram em duas facções: mencheviques, minoria, e bolchevique, maioria. Agora vamos conhecer os bolcheviques, a maioria. Ficou conhecido pelo nome de bolchevique o grupo político russo formado por ex-integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, fundado em 1898. O termo bolchevismo é de origem russa e significa literalmente maioria. Os bolcheviques constituíam a maioria do antigo partido. Daí o termo com que ficaram conhecidos.
sob o comando de Vladimir Lenin, ocorrera em torno do partido bolchevique a aglomeração de várias lideranças políticas, visivelmente influenciadas por ideais revolucionários e interessadas em dar fim às imposições do governo vigente por meio de uma completa reforma na sociedade russa. Os bolcheviques defendiam a revolução socialista e a instalação da ditadura do proletariado, com a aliança de operários e camponeses. Enfim, acreditavam que o governo deveria ser diretamente controlado pelos trabalhadores. O Domingo Sangrento. Vamos ver o que foi esse episódio. O Domingo Sangrento foi um terrível evento ocorrido em 9 de janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Na ocasião, milhares de pessoas que estavam nas imediações do Palácio de Inverno, residência dos czares, determinadas a entregar em mãos de Nicolau II uma carta de reivindicações de melhorias das condições de trabalho nas fábricas da cidade, foram fuziladas pelos guardas imperiais. A ação arbitrária contra os trabalhadores acabou por gerar uma reação em cadeia de revoltas em várias outras cidades russas, que acabou por configurar a Revolução Russa de 1905, encarada como um ensaio da Revolução de 1917. Para ter uma compreensão satisfatória da Revolução de 1905, faz-se necessário saber alguns detalhes do contexto da Rússia czarista da transição do século XIX para o século XX. Portanto, inicialmente devemos levar em conta que o último czar, Nicolau II, era herdeiro da política do absolutismo monárquico, ainda forte na Rússia naquela época. Essa estrutura, em meados do século XIX, gerou um grande problema para a Rússia, já que ela havia se atrasado em relação às outras potências europeias no processo de industrialização. Enquanto nações como Alemanha, França e Inglaterra estavam avançadas em termos industriais, a Rússia permanecia semi-feudal. Agora nós vamos conhecer os mencheviques, a minoria. Os mencheviques eram um grupo político que fazia parte do POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, assim como os bolcheviques, no começo do século XX. Tiveram papel fundamental na queda do czarismo em 1917, durante a Revolução Russa, sendo liderados por Yuri Matov e Georgy Plekhanov. A palavra é de origem russa, assim como está aí no slide, vocês podem ver, que significa minoria. Os mencheviques defendiam a queda do czarismo na Rússia e a implantação do socialismo no país. Porém, os mencheviques acreditavam que esta transição deveria ocorrer gradualmente, através de reformas políticas e econômicas. Por outro lado, os bolcheviques, comandados por Lenin, defendiam a queda do czarismo e a implantação imediata de um governo socialista, que representasse os operários e camponeses.
O Manifesto de Outubro. O Manifesto de Outubro, na história da Rússia, documento emitido pelo imperador Nicolau II, que de fato marcou o fim da autocracia ilimitada na Rússia e deu início a uma era de monarquia constitucional. Ameaçado pelos eventos da Revolução Russa de 1905, Nicolau enfrentou a escolha de estabelecer uma ditadura ou conceder uma constituição. Embora tanto o czar quanto seu ministro assessor, o conde Witt, tivessem reservas quanto à última opção, estava determinado a ser taticamente a melhor escolha. Nicolas, portanto, emitiu o Manifesto de Outubro, que prometia garantir as liberdades civis, por exemplo, liberdade de expressão, imprensa e reunião, estabelecer uma ampla franquia e criar um corpo legislativo, o Duma, cujos membros seriam eleitos pelo voto popular e cuja aprovação seria necessária antes da promulgação de qualquer legislação. O manifesto satisfez o suficiente dos participantes moderados da Revolução para enfraquecer as forças contra o governo e permitir que a Revolução fosse esmagada. Só então o governo cumpriu formalmente as promessas do manifesto. Em 23 de abril de 1906, leis fundamentais que deveriam servir como uma constituição foram promulgadas. A Duma, que foi criada, tinha 2 casas em vez de uma. No entanto, os membros de apenas uma delas deveriam ser eleitos pelo povo. Além disso, a Duma tinha apenas controle limitado sobre o orçamento e nenhum controle sobre o ramo executivo do governo. Além disso, os direitos civis e os direitos de sufrágio garantidos pelas leis fundamentais eram muito mais limitados do que os prometidos pelo manifesto. A Revolução Vermelha. A entrada do Império Russo na Primeira Guerra Mundial levou a uma grave crise socioeconômica. Em fevereiro de 1917, o czar abdicou, pondo fim ao czarismo. Em seu lugar, assumiu um governo provisório inspirado no modelo liberal europeu, Revolução Branca. Mas esse novo governo não atendeu à principal reivindicação popular, que seria a retirada da Rússia da guerra. Poucas semanas depois, Lenin, líder dos bolcheviques, chegou do exílio à Rússia e iniciou uma campanha a favor da saída da Rússia da guerra e da reforma agrária, defendendo uma aliança do partido aos sovietes. Os slogans de seu discurso eram: paz, pão e terra, e todo o poder aos sovietes. Em São Petersburgo, Lenin Trotsky, líder do soviete local, passou a organizar a Guarda Vermelha, em apoio à revolução que Lenin propunha. Em outubro de 1917, a Guarda Vermelha, com apoio de operários, camponeses e soldados, depôs o governo provisório, aclamado Lenin o líder do primeiro Estado socialista da história. Revolução Vermelha ou bolcheviques. As primeiras medidas de Lenin, apesar de serem coerentes às suas propostas de campanha, não agradaram. Ao retirar a Rússia da guerra, Lenin aceitou
pagar indenização e ceder territórios à Tríplice Aliança. Ao confiscar bens da antiga elite russa, o novo Estado bolchevique gerou uma grande saída de capitais do país. Mas quem foi Lenin? Você deve estar se perguntando, professora, quem foi Lenin? O que ele fez? Da onde ele veio? Como chegou no poder? Vamos explicar quem foi Lenin. Vladimir Lenin ficou marcado na história por ser um revolucionário russo defensor de ideais marxistas e um dos líderes da Revolução de Outubro, também conhecida como Revolução Russa. Ele aderiu ao marxismo durante sua juventude, influenciado pelos debates dessa teoria nos meios universitários e por ser irmão mais velho. Lenin tornou-se governante da Rússia após levar os bolcheviques ao poder do país. Os historiadores falam que a figura de governante Lenin implantou medidas de centralização do poder e desarticulou o poder dos sovietes. Os comitês de trabalhadores. Ele enfrentou desafios como as negociações de saída da Rússia da Primeira Guerra e uma guerra civil, e faleceu em 1924 por conta de um derrame cerebral. Este foi Lenin, até chegar ao poder. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Civil. A miséria da população aumentou com uma guerra civil que se iniciou em 1918. De um lado estava o Exército Vermelho, antiga Guarda Vermelha e Força Militar dos Bolcheviques, e do outro o Exército Branco, antiga elite e descontentes com o novo governo que tinha apoiado intencionalmente. No meio dessa guerra, várias minorias étnicas aproveitaram da extrema crise para se estabelecerem em busca de autonomia política. O comunismo de guerra. Os bolcheviques foram implacáveis. Implantaram uma política econômica chamada de comunismo de guerra. Assim, confiscaram tudo que era produzido pela população para sustentar a guerra civil. A polícia política perseguia todos os que fossem considerados antirrevolucionários, ou seja, os inimigos dos bolcheviques. Em 1920, o Exército Vermelho venceu a Guerra Civil e o Estado bolchevique foi implantado na Rússia. NEP, Nova Política Econômica. Em 1921, Lenin buscou reorganizar a economia russa, implantando o NEP, em português, Nova Política Econômica, dando algumas liberdades econômicas à população, mas sempre com orientação do Estado. No ano seguinte, os bolcheviques fundaram o Partido Comunista Russo e a cidade de Moscou se tornou oficialmente a capital de um novo país, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar do nome, esse enorme país nada tinha de união. Na realidade, significou a expansão russa e bolchevique sobre os países vizinhos. Mas foi no governo de Stalin, sucessor de Lenin, que a URSS se tornou uma grande potência mundial.
uma ditadura totalitária foi imposta a partir de uma economia controlada pelo Estado e de uma política de extremo controle sobre a população. Aí você deve estar aí se perguntando, professora, Lenin foi o cara na história da Revolução Russa, foi o protagonista e tudo mais, né? Fez várias coisas, fundou lá a ANP e depois fundou a Rússia, a União Soviética, né? E tudo mais. Só que quem é Lenin? Da onde veio? Como foi chegar na sucessão de, né, na verdade, quem é Stalin, né, que chegou na sucessão de Lenin? Quem foi este carinha aí? Vamos ver aqui, falar um pouquinho dele, conhecer, para ver a trajetória dele até ele chegar aí, né, e passar a comandar, né, a ter o poder que era, né, de Lenin. Joseph Stalin foi um revolucionário político que liderou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1924 até 1953, quando faleceu. Foi secretário-geral do Partido Comunista e ocupou o cargo de primeiro-ministro. É considerado uma das figuras mais significativas do século XX e suas políticas ficaram conhecidas como stalinismo. Stalin aliou-se ao Partido Operário Social-Democrata Russo, atuando como editor do jornal partidário e angariando fundos para Lenin, através de atos ilícitos. Tais práticas causaram a sua prisão e exílio por 6 vezes entre os anos de 1902 a 1913. Durante essas ocasiões, executou 5 fugas e assim começou a ser chamado de Stalin, que significa homem de aço em russo. O regime czarista da época estava em fase de declínio e, em 1917, Stalin se envolveu na Guerra Civil juntamente com Lenin, participando da Revolução Russa. Com a vitória do movimento, Stalin integrou-se ao Comitê Executivo do Partido Comunista, onde estabeleceu relações internas importantes e participou do Tratado de Criação da União Soviética. Lenin ficou no controle do país até 1924, no ano em que faleceu, e então teve início a uma disputa para assumir o governo. Stalin era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e exercia grande influência interna, arquitetando manobras para que seus aliados tivessem no comando. Desta forma, o político foi assumindo gradualmente a liderança do país e, a partir de 1928, exercia o poder totalmente. Esse é Stalin, o homem de aço.